Olá, sejam todos bem-vindos ao seu programa Cordão de Três Dobras, esse cordão que faz parte da grade de programação da sua Constante TV. Essa Constante TV que é uma bênção para você e uma bênção para todos nós. Esse programa tem o objetivo de levar até você princípios preciosos, valiosos da Palavra de Deus, para que você possa edificar a sua família sobre a rocha. Porque nós cremos que esses princípios constantes na Palavra de Deus, eles são essenciais para que você possa ter uma família com harmonia, uma família onde reine a paz de Deus, uma família onde, acima de tudo, possa exalar o bom perfume de Cristo. E o Salmo 128, ele nos diz que quão feliz é o homem que teme ao Senhor e anda nos seus caminhos. Diz que ele será feliz, no trabalho das suas mãos comerás e tudo te irá bem. A sua esposa será como a videira frutífera ao redor da sua casa, e os seus filhos como brotos de oliveira ao redor da sua mesa. Que imagem, né, que a palavra de Deus nos transmite de uma família harmônica, de uma família feliz, de uma família onde reina a paz do Senhor. E nós cremos que a palavra de Deus, essa palavra que é inspirada e que ela é útil para o ensino, para a correção, para a repreensão e para a educação na justiça, a fim de que o homem de Deus seja perfeito e perfeitamente habilitado para toda boa obra. Por isso que nós amamos a palavra de Deus. Essa palavra que é lâmpada para os nossos pés e é luz para os nossos caminhos. Então, esse programa Cordão de Três Dobras, ele foi feito para abençoar você, para abençoar a sua família. E nessa oportunidade, nós temos aqui mais uma vez um convidado especial. Nós temos tratado ao longo dos nossos programas sobre o tema Resgatando os Verdadeiros Valores da Família. Nós tivemos aqui a satisfação, temos a satisfação de receber o autor do livro, que é motivo dos nossos programas nessa série. É o pastor Nathaniel Sabino. Nós agradecemos a Deus pela sua vida e eu vou fazer aqui um breve resumo, da carreira, da vida do pastor Nathaniel Sabino. Então, o pastor Nathaniel Sabino dos Santos, ele já publicou 18 livros, 5 revistas de EBD, ele é membro da Academia Evangélica de Letras do Brasil, ele é autor do curso Sou Casado e Feliz e do seminário Sinais de Perigo no Casamento. Ele é casado há 38 anos com a senhora Mônica Sabino, tem 2 filhos e uma netinha. Ele é pastor da Igreja da Família em Nova Iguaçu, no Rio de Janeiro. Tem algumas obras aqui, além da obra que nós estamos estudando, Resgatando os Verdadeiros Valores da Família. Eu vou fazer uma relação aqui dos livros, da obra já publicada pelo pastor Nathaniel Sabino. Ele tem os livros Sinais de Perigo no Casamento, Nós e Nossos Filhos, Resgatando os Verdadeiros Valores da Família, que é esse que nós estamos a estudar, Sinais de Perigo no Namoro, Casamento, sonho, realidade, felicidade. Casamento, uma ideia perfeita de Deus. Olha o título desse livro, hein? Se você se interessar por ler, faça contato para que você possa adquirir. Só pelo título dá para saber, vislumbrar mais ou menos o conteúdo desse livro, Vivendo Feliz em Família. E uma coleção, Sinais de Perigo no Casamento e no Namoro, é uma coleção que contém 5 volumes. Então, eu gostaria de dar as boas-vindas ao nosso convidado especial aqui desse programa, mas antes disso, eu estou aqui mais uma vez aqui com a minha querida esposa Simone Almeida, participando aqui desse programa, sempre aqui do meu lado, graças a Deus por sua vida. E temos aqui um casal convidado da nossa igreja também, um casal querido, o irmão José Carlos, pastor, e também a irmã Eurides, sua esposa. Eu gostaria que o senhor se apresentasse para que possamos conhecê-lo melhor. Boa noite, meus queridos irmãos, boa noite, pastor Nathaniel. É mais uma vez um motivo de muita alegria e prazer estarmos aqui reunidos em redor desta mesa para entrevistar o nosso amado pastor que tanto bem tem feito as famílias do Brasil e quem sabe até de outros países. Nós estamos aqui realmente alegres, satisfeitos e sei que a nossa entrevista hoje vai ser uma bênção para todos. Boa noite. Boa noite, meu irmão que está aqui nos ouvindo. Boa noite ao casal, irmão Absalão, Simone. Boa noite. Boa noite ao pastor Nathaniel Sabino. Prazer, mais uma vez, estar aqui. Boa noite.
Este é o dia que o Senhor fez, né? E por isso estamos aqui nos alegrando e também vamos aprender mais o que o Senhor vai falar para nós e para nossa família. Amém. Pastor Nathaniel, nós gostaríamos que o senhor desse uma palavra para nós aqui, para o público da nossa Constante TV e também para todos que estão assistindo aqui no nosso estúdio de gravações, a nossa diretoria aqui de produções. Gostaria que o senhor se apresentasse aí para todos e desse assim um olá, um salve aqui para todos que estão assistindo o programa Cordão de Três Dobras. Boa noite, pastor. Muito boa noite, irmão Absalão, irmã Simone, pastor José Carlos. Boa noite, pastor. Boa noite. Boa noite. Boa noite, o pessoal da técnica, o pessoal que está aí por detrás das câmeras, né? Operando som, imagem. Boa noite à Igreja Batista de Constantinópolis e a todos os ouvintes da Constante TV, todos os telespectadores, né? Todos aqueles que vão acessar os canais para acompanhar aí. Dizer para vocês que é um prazer grande estar mais uma vez aqui com vocês. Estou na dependência de Deus mais uma vez, esperando que o Senhor misericordiosamente possa usar a minha vida e a vida dos irmãos também, para que nós sejamos instrumentos mais uma vez nessa noite. Amém. Muito obrigado, pastor, pelas palavras. Nós vamos iniciar então aqui com a irmã Simone, né? Tem já uma pergunta inicial aqui para o pastor, né? Vamos lá. Pastor, as famílias, elas estão conectadas ao mundo, mas assim, na segunda parte do livro, Resgatando os Verdadeiros Valores da Família, fala das famílias conectadas ao mundo, escapando das armadilhas, né? E como é que esse escape ele é feito? Como é que a gente pode escapar e de quem? Qual é o nosso inimigo, né? A Bíblia diz em 1 Pedro 5:8, diz assim, que o inimigo de vocês, o diabo, anda em derredor como leão que ruge, procurando alguém para devorar. Então, o inimigo das nossas almas, o mundo jaz no maligno, né? Então, como é que nós, como famílias, a Bíblia fala que devemos ser vigilantes, mas como é que a gente tem esse escape realmente? Você pode comentar a respeito desse escape? Então, na verdade, quando a gente lê esse texto, que o diabo anda ao redor, rugindo como leão, na verdade, o que esse texto aí está dizendo, está falando sobre a fúria do diabo e a maneira como ele tenta nos assustar. No entanto, nem sempre o diabo é barulhento. Porque se ele fosse sempre barulhento, seria fácil identificá-lo quando ele estivesse rondando por perto, né? Mas é interessante que a palavra de Deus diz que ele pode se disfarçar, inclusive, de anjo de luz. Então, a preocupação das famílias é exatamente a vigilância para que não pise no laço, né? Como nós mencionamos na semana passada, as armadilhas do diabo estão onde nós menos esperamos. Às vezes nós estamos inocentemente agindo em um determinado lugar, com uma determinada postura, ou com determinadas pessoas, e nem imaginamos que ali possa ter uma armadilha do diabo, né? Então a forma de nós escaparmos dessa armadilha são duas maneiras. Primeiro, ler a Bíblia, para poder estar alimentado e fortalecido e dessa maneira poder rechaçar as investidas de Satanás. O interessante é que buscar a Deus deve ser a coisa mais importante das nossas vidas para não atrair o diabo. Existe uma analogia que Davi faz no Salmo 62, ele diz assim: assim como a corça anseia pelas águas, a minha alma tem sede de ti. Agora, olha que coisa interessante, né? É sabido que quando a corça está com sede, ela exala um odor que atrai os animais, os predadores. Predadores, né? Sim. Então, se ela tiver com sede, ela exala um odor que atrai o predador. E a analogia que Davi faz com a nossa alma é o seguinte: se nossa alma estiver sedenta e não for saciada por Deus, nós também vamos atrair
o predador de nossas almas. Então, é ler a palavra de Deus para saciar a alma, orar e buscar sensibilidade, né? Ficar atento a tudo, investigar, ouvir, desconfiar, sabe? Andar realmente atento, como diz a palavra de Deus, ser de sóbrios, sobriedade, vigilância. E vigilante, né? Certo. Amém. Isso pressupõe que nós tenhamos sede, né, e fome em conhecer o Senhor, né? Oséias vai falar, né, que nós conheçamos ao Senhor e prossigamos em conhecer, né? E assim como o sol nasce todos os dias, né, ele virá. Assim como as chuvas de inverno e as chuvas de primavera descem para regar a terra, ele descerá. Então, é muito apropriado a palavra do pastor, porque realmente nós precisamos usar essa armadura, né, nos revestir dessa armadura e ficar atento, porque são as sutilezas do inimigo. Onde a gente menos espera, aí é uma armadilha, né? E hoje nós vemos os jovens, né, muitos deles são afoitos demais, né, gostam muito de estar assim em ambientes eletrizantes, né? E muitos deles não observam-se as orientações paternas, né? E acabam sendo presas fáceis, né, de Satanás, caem nessa armadilha. Portanto, nós precisamos estar atentos para isso, né, para nos proteger dessa armadilha e também estar atento aos nossos filhos, para que nós possamos ajudá-los também a não cair nessas armadilhas que são constantes, né? Elas são constantes, né, intensas, né? A gente vê hoje, né, no colégio, na internet, muitas vezes eles gostam, né, daquelas companhias que não são companhias, eu vou dizer que não são compatíveis, no sentido de que a Bíblia não proíbe de nós termos uma amizade com alguém que não seja cristão, mas a gente não pode estar muito tempo, né, exposto a esse tipo de amizade, porque senão nós corremos o risco de daqui a pouco estar praticando as mesmas coisas que eles praticam. Então, essa é uma atenção que nós devemos ter como pais, né, com os nossos filhos, né, pastor José Carlos? É verdade. Uma das coisas que o pastor Nathaniel Sabino, eu estava vendo, um dos maiores perigos dos nossos filhos hoje são as más companhias. E realmente é muito perigoso. Porque os nossos filhos, certamente, vai chegar um tempo que eles vão ter que sair de casa, né? Eles vão ter que ter novas pessoas para conversar, colegas de escola, e certamente eles não vão saber quem são as boas e quem são as más companhias, né? Porque ele está saindo aí, ele está olhando para um mundo diferente do lar, da família. Agora ele está no outro mundo. Pastor, eu lhe pergunto, o que é fazer quando nossos filhos andam com más companhias? Quando descobrimos que eles estão andando em más companhias, o que nós devemos fazer como pai e mãe? Na verdade, a questão das más companhias é impossível que os nossos filhos, nossos netos, é impossível que eles não se relacionem com más companhias, porque nós estamos vivendo num mundo onde nós temos que nos relacionar e conviver com todas as pessoas, inclusive é bom que o crente conviva com não crentes, porque se o crente não conviver com o não crente não vai ter chance de ser salvo, né? Você imagina se nós isolássemos os crentes só, a luz não ia refletir, não ia brilhar, porque precisa de pessoas não crentes, precisa de crentes para ouvir a palavra. A questão das más companhias é exatamente ser seduzido pelos mesmos hábitos. Isso. Aí é a questão lá do Salmo que diz, né, bem-aventurado que não anda no conselho dos ímpios, nem se assenta no sentido de permanecer com eles. Então, assim, é claro que os nossos filhos têm amizades não crentes, de pessoas que não são pessoas interessantes no sentido de hábitos, coisa e tal. E nós não tem como evitar isso. O que nós temos que fazer é conseguir ensinar os nossos filhos, fortalecê-los, conscientizá-los, porque nós não ficamos 24 horas com eles, nem dentro de casa mais, porque agora nós falamos na semana passada, né? Eles estão na internet, eles estão no mundo, eles estão conversando com todas as pessoas de todos os lugares inimagináveis. Então, o que nós temos que fazer
desenvolver neles a consciência de que é importante não se associar a pessoas que não têm o temor do Senhor e que possam desencaminhá-los, né? E é lógico, se nós percebermos uma aproximação muito grande deles com pessoas que não são recomendáveis, então precisamos fazer duas coisas, né? Primeiro, orar e pedir a Deus para tirar essa companhia do caminho deles. Eu faço isso constantemente, fiz muito. Agora meus filhos, graças a Deus, já são 2 homens, né? São adultos, mas na adolescência principalmente isso é muito, muito intenso, né? Eu orei muito pedindo a Deus para tirar determinadas companhias, mudar o foco, trazer outras pessoas. Então é orar e conversar com os filhos. O diálogo, ele é fundamental, fundamental. A proibição gera curiosidade. Todas as vezes que você proíbe uma criança, proíbe um junior, um adolescente, um jovem, você proíbe ele de alguma coisa, ele vai desenvolver curiosidade para estar mais perto daquilo, para saber por que é proibido. Agora, quando você dialoga, quando você conversa, quando você explica pacientemente as razões, os motivos, respeitosamente, como eu falei na semana passada, educadamente, de uma forma clara, a chance de fazer com que os filhos desenvolvam uma crítica, eles mesmos desenvolvam a autocrítica, ela é grande. É preciso ensinar o menino no caminho. A gente não vai junto pelo caminho, a gente ensina no caminho para que eles possam aprender a selecionar as suas companhias. E outra coisa também importante, né? A gente precisa ter paciência, porque a gente não pode querer que determinados hábitos dos nossos filhos mudem da noite para o dia. A fé é uma coisa que demanda tempo. A gente precisa, por isso que a palavra de Deus diz: pedi, batei, buscai. Fala daquela mulher que importunava o juiz, sabe? Davi faz as orações dizendo: Senhor, por que eu clamo de dia e tu não me ouves? Por que eu choro de noite e o Senhor não me atende? Então a fé, ela demanda tempo. Olha, todas as coisas de Deus na Bíblia demandaram tempo. A libertação do povo do Egito, o próprio Isaac para nascer de Sara. Então, quando Jesus Cristo falou para os seus discípulos uma vez: eu ainda tenho muita coisa para dizer para vocês, mas vocês não podem ouvir agora. O problema é que a gente quer orar hoje e ter o problema resolvido amanhã. A gente quer falar hoje que os nossos filhos já resolvam tudo amanhã. É preciso ter paciência, é preciso entender que fé demanda tempo. Não podemos desistir, porque no final a vitória é certa. Amém. Amém. Muito bom, pastor. Muito obrigado. Muito bom. Pastor, e na sequência, né, o senhor fala no livro, né, que uma das causas, né, de brigas familiares, de conflitos, né, familiares, é a questão de ponto de vista, né? Como é que um ponto de vista de uma pessoa que nasceu na geração passada, né, já está bem madura, vai confrontar com o ponto de vista de um adolescente, por exemplo, que nasceu nessa geração tecnológica, né? Como é que iria, né, ter consenso nisso aí? Aí o senhor vai falar no livro que é bom fazer um esforço, né, para que haja um diálogo aí. São pontos de vista diferentes, né? De pessoas que estão sob o mesmo teto, mas são diferentes em razão da época em que nasceram e da época então que se desenvolvendo, né? Mas essa resposta o senhor vai nos dar no próximo bloco. Nós vamos chamar nosso intervalo, né? Eu peço a você que está nos assistindo aí que você possa se inscrever no nosso canal, se não for inscrito ainda, possa curtir, possa comentar e compartilhar o nosso conteúdo. Eu peço que você não saia daí, já a gente volta com mais pastor Daniel Sabino aqui, o seu programa Cordão de Três Dobras. Até já! Olá, esse é o seu programa Cordão de Três Dobras. Estamos de volta aqui para tratar sobre o assunto Resgatando os Verdadeiros Valores da Família, baseado no livro escrito pelo pastor Nathaniel Sabino, que é o nosso convidado especial deste programa. Está debatendo conosco aqui alguns assuntos que ele abordou nesse livro. São assuntos muito pertinentes, né, para a nossa atualidade, para nós que somos famílias cristãs, que estamos vivendo nesse mundo, né, pós-moderno, esse mundo onde as pessoas elas gostam de soluções prontas e imediatas, né? Mas é um programa que aborda os princípios de Deus para que você possa edificar a sua família. Pastor Nathaniel Sabino, o senhor escreve no livro que normalmente as brigas familiares, os conflitos, né, principalmente entre pais e filhos, se dá em razão de confronto de pontos de vista, né? Os pais, geralmente, eles nasceram em uma geração anterior que nós não... Eu, por exemplo, né,
com a idade que eu tenho hoje, tem muita coisa que tem hoje que não tinha quando eu nasci, quando eu cresci, quando eu fui junior, adolescente, e hoje eu tenho que discutir com a minha filha, né, de 15 anos e 16 anos. É uma geração altamente tecnológica, né, nasceram hoje, né, nesse advento da internet, no avanço da tecnologia. Então, em determinadas situações, o senhor disse que é necessário haver um esforço, né, para compreender o ponto de vista dos pais, né, que nasceram nessa geração passada, em relação ao ponto de vista dos filhos, né, que nasceram nessa geração tecnológica. Pastor Nathaniel, como equacionar essa questão? Bom, primeiro você tem uma filha de 16 anos, né? Parabéns para vocês e que Deus ajude vocês, porque realmente é um desafio grande. Desafio. Esse tempo é um desafio muito grande, né? Muito grande. Mas assim, o que acontece, se nós fôssemos tratar esses problemas de ponto de vista diferente, cirurgicamente, não daria para tratar, porque é muita coisa diferente um do outro, vai gerar muita discussão. É como você falou, o mundo mudou muito rapidamente. As últimas 3 décadas foram 3 décadas revolucionárias. Aconteceram muitas mudanças, então é complicado você fazer uma lista e discutir ponto a ponto com os filhos. Não dá tempo de fazer isso. Não dá. Então, a minha sugestão é que pais e filhos, e que isso parta dos pais, tenham o prazer de conviver mais de perto em todas as ocasiões. Que os filhos, que os pais não abordem os filhos somente quando desconfiar que eles estão fazendo alguma coisa perigosa, alguma coisa errada. Mas que os pais tenham o prazer de sentar para assistir um jogo de futebol, assistir uma televisão, ir a um passeio com o filho, brincar de um videogame com o filho. Porque, veja, quando é que o filho vai querer discutir com o pai ou com a mãe que só aparece nas horas da repreensão? Então, quanto mais os pais conviverem com os filhos nos momentos agradáveis da vida, quanto mais os pais também demonstrarem para os filhos a sua insegurança, o seu medo, o pai não tem que ter a preocupação de dizer para o filho que tem medo de alguma coisa dar errado, de falar que ele não se sente totalmente habilitado no mundo que está vivendo agora. Isso não faz o pai perder a autoridade, não faz a mãe perder a autoridade, muito pelo contrário. Os filhos aprendem a honrar, a valorizar, a dar mais crédito quando nós assumimos também as nossas inseguranças. E naturalmente, é preciso, quando eu falo de fazer um esforço, é porque assim, os pais precisam tentar ver o mundo a partir dos olhos dos filhos, que são muito diferentes dos nossos olhos, ponto de vista muito diferente do nosso. Eu me lembro que quando eu era mais jovem, né, adolescente, eu saía de casa para festa, para a rua, para ficar com os amigos, e os meus pais diziam, olha, 10 horas em casa, beleza. Hoje, 10 horas, eu não sei como é que é em Manaus, mas aqui no Rio de Janeiro, 10 horas é a hora que eles estão se arrumando para ir para a rua. Então, veja bem, é inconcebível dizer para um filho hoje 10 horas em casa, que 10 horas é a hora que eles estão saindo. E como é que ficam os pais em casa se foram criados dentro daquela cultura de que depois das 10 é perigoso ficar na rua? É um desespero. Então, realmente os pais precisam se aproximar mais dos filhos. Eu sempre digo para os pais o seguinte, que a conversa de um pai com o filho não seja uma conversa que surja do nada, mas que já exista um diálogo constante, continuado, todos os dias, se interessar pelas coisas que os filhos se interessam, ouvir o que o filho tem a dizer, sabe? Se interessar por aquelas coisas que às vezes para nós não faz muito sentido, mas para eles fazem muito sentido, parar para ouvi-los também. E insisto, meus irmãos e meus amigos e familiares, pais que estão nos ouvindo agora, o maior negócio de nossas vidas é a criação dos nossos filhos. Se nós não colocarmos a criação dos nossos filhos como prioridade de nossas vidas, a gente corre um risco seríssimo de fracassar na coisa mais importante da nossa vida. Então os pais precisam abraçar os filhos, os pais precisam beijar os filhos, os pais precisam sentar com os filhos, dependendo da idade, brincar com eles do que eles estiverem brincando. Os pais precisam se aproximar, não dar espaço. Porque se der espaço e ficar ausente, não conversar, quando você aparecer para conversar sobre um assunto, seu filho não vai
não vai dar atenção e vai ser mais complicado. Então, é o convívio no dia a dia, é a oração constante, todos os dias orar pelos filhos. Uma senhora uma vez me procurou porque os filhos dela não queriam mais ouvir falar de Deus. E ela estava desesperada porque ela falou: pastor, eu criei meus filhos na igreja e todas as vezes que eu abro a boca para falar de Deus, eles saem de perto e dizem que não querem ouvir falar de Deus, não querem ir para a igreja, não querem. Uma tristeza muito grande, não é isso? Sim. E aí eu disse para ela, eu falei: irmã, então não tente mais falar de Deus com seus filhos, porque eles não vão lhe ouvir. Mas continue falando dos seus filhos para Deus, porque Deus quer ouvir falar dos seus filhos. Porque os seus filhos, para Deus, eles são mais importantes do que para você. Porque a Bíblia diz que eles são herança do Senhor. Deus nos chamou para cuidar dos filhos para Ele. Então, quando a gente tem uma dificuldade, corre para o joelho, sabe? Conversa com o Papai do Céu de uma forma muito aberta, diz: Deus, não estou conseguindo, não estou tendo sabedoria, não estou tendo inteligência, não estou tendo paciência, eu estou com medo, me ajuda, como é que eu faço para cuidar desse filho, dessa filha que eu amo tanto e que o Senhor também ama, me deu com tanto carinho? Pode ter a certeza que Deus vai dar a sabedoria, porque Tiago diz isso, né? Se alguém tem falta de sabedoria, peça a Deus, não, porque Deus vai dar sabedoria. Amém. Graças a Deus nós temos o Senhor para nos capacitar nesses momentos tão desafiadores de nossa vida. Assim, ninguém precisa ter medo, né? Se você andar com Deus, se os pais estiverem alinhados com Deus, pedindo a Deus pelos filhos, procurando ser exemplo, também não adianta também os pais querem corrigir o filho e fazer coisas erradas, irmãos, porque aí entra a coisa da hipocrisia, né? Os filhos não vão falar por uma questão de respeito, para não constranger, mas há muitos filhos que olham para os pais e percebem que o pai ou a mãe fala mentira, é desonesto em algumas coisas, não paga quem está devendo, dá calote, fala mal de pessoas, sabe? Critica pastor, critica a igreja, critica o irmão que cantou, critica a roupa do outro, critica o vizinho, enfim. O exemplo é a coisa mais importante que os pais precisam vigiar para que seus filhos sigam os seus passos. Essa é a mensagem principal no que diz respeito a cuidar dos filhos e influenciá-los. Amém. Obrigado, pastor. Irmã Eurides, a senhora tem uma pergunta para fazer o pastor Nathaniel Sabino, né? Vamos lá? Olha para ali. Pastor, qual a importância da escolha das amizades na vida das famílias cristãs, para que de maneira a ter uma boa influência aos nossos filhos? Então, irmã Eurides, a sua pergunta é muito boa, né? Na verdade, quando você anda com pessoas... o ser humano é fruto do meio onde ele vive. Ele é fruto do meio onde ele vive. Quando você anda com pessoas boas, as influências serão boas. Por exemplo, eu e Mônica, só para dar um exemplo para vocês, eu e Mônica trabalhamos com casamento há 30 anos. Nós temos curso para casais, seminário, fazemos o nosso congresso anual, temos o nosso papo de casal todo mês aqui na nossa igreja, escrevemos os livros, fazemos tudo juntos, né? Ela não está comigo aqui agora porque ela trabalha nesse dia, nesse horário ela trabalha, mas nós fazemos tudo juntos. E o que eu tenho dito para a Mônica é o seguinte: olha, a gente ajuda um monte de casal com dificuldade, casal com problema sério no casamento, casais com problemas que vocês nem imaginam, casais crentes com dificuldades assim absurdas no relacionamento. Nós não evitamos de trabalhar com nenhum deles. Agora, o nosso convívio social, meu e de Mônica, para sair, para passear, comer uma pizza, ir a algum lugar, nós selecionamos os casais que vão conosco. A gente não vai com qualquer casal. A gente procura ir com casais que valorizam o casamento, com amizades em que o marido trata bem a mulher, que a mulher trata bem o marido, em que os pais cuidam dos filhos, e queremos que os nossos filhos se aproximem de filhos que obedeçam os seus pais, sejam trabalhadores, que sejam pessoas sinceras, porque quanto mais nos cercarmos de pessoas boas, gente honesta, gente de caráter,
Se for cristão, melhor ainda, porque você vai associar também a fé, né? Eu digo isso porque as amizades não precisam necessariamente ser só amizades cristãs. A gente pode ter amizades que são cristãs de gente de muito boa índole, gente que pode realmente nos ajudar até a entender algumas formas de resolver alguns conflitos na vida. Então, a escolha de boas companhias só ajuda a família, só abençoa a família. Amém. Não, muito Amém. bom. Obrigada. Obrigado Ótimo. pela excelente resposta. Então, nós estamos aprendendo aqui quanto é importante a oração, a palavra de Deus e o convívio para ter um lar feliz, o convívio com o filho. Eu também, pastor, sempre que eu digo para o meu filho assim, ou para a Nicole, ou o Lucas, ou o Leonardo, que são nossos 3 filhos, né, amor? Que eu digo, eu te amo, Nicole, mas a gente tem um Deus que te ama muito mais do que a mamãe. Ele entregou o seu Filho na cruz do Calvário para nos salvar e para nos libertar de todo pecado. Aí então a gente nota assim que eles ficam impressionados, né? Então isso é uma forma de eles sentirem o quanto amor que a gente demonstra da nossa doação, de cuidar, do cuidado deles, mas a gente tem um Deus que é Pai e teve um cuidado muito maior por nós, pelas nossas vidas, né, pastor? Exatamente, é isso. Portanto, nós precisamos também, né, espraiar isso para nossos filhos, né? Mas, pastor Nathaniel, hoje nós vemos que a família cristã, ela sofre uma pressão muito grande da sociedade, né? A sociedade, ela muda, né? Está mudando constantemente, e ela vem também com nós, famílias cristãs, vamos tendo contato com essas mudanças, né? Que a sociedade vai impondo. E muitas famílias cristãs, elas, ao invés de repelir, né, mudanças que são contrárias à palavra de Deus, né, são ensinos contrários à palavra de Deus, né, elas muitas vezes elas vão assimilando, né, esses ensinos, vão se adequando a essas mudanças, se amoldando a essas mudanças, e muitas vezes elas por assim praticar, né, várias vezes, elas se tornam mais parecidas com famílias não cristãs do que famílias cristãs, né? E nós sabemos que nós temos uma responsabilidade muito grande de exalar o bom perfume de Cristo, né, por onde quer que nós andemos. Mas são vários fatores. Inclusive, a sociedade procura alienar, né, alijar aquelas pessoas que procuram pautar a sua vida pelos princípios bíblicos, né? E muitas vezes esses comportamentos aí vão deixando a família cristã bem parecida com a família do mundo, né? E a Bíblia própria nos adverte, em Romanos 12, a parte A do versículo 2, diz que nós não devemos nos amoldar a este mundo, né? Então, o senhor, como um pastor que tem um ministério voltado para a família, né? O senhor já deve ter contato muitas vezes com situações, né? Com problemas, né? Que se apresentam, muitos casais que passando por dificuldades, muitos deles por terem se amoldado, né? A essa forma que a sociedade quer que a família cristã tenha, e as famílias têm enfrentado muitas dificuldades, né? O que o senhor tem para nos dizer, como famílias cristãs, qual o cuidado que nós devemos ter para que esses ensinos, esses modismos, essas verdades, entre aspas, né, que a sociedade tem que impor para nós, como é que nós devemos nos portar como famílias cristãs aí, quais as consequências de nós tomarmos mais a forma do mundo do que exalarmos o bom perfume de Cristo, né, nesse mundo tão tenebroso? Então, essa pergunta é uma pergunta excelente, Absalão, porque o livro, né, ele trata disso, né, resgatando os verdadeiros valores da família. Nós temos que entender que os valores cristãos, eles são eternos. O mundo pode mudar, a sociedade pode mudar, os costumes podem mudar, mas os valores bíblicos, eles são eternos. Os valores bíblicos, eles não mudam, jamais eles se modificam. Então, é importante que haja uma resistência nas famílias cristãs para elas não tomarem a forma do mundo, como a palavra de Deus diz aí. Você quer ver uma coisa que o perigo das pessoas irem se modificando sem perceberem que estão se modificando? Aconteceu recentemente, né?
a fatídica Covid-19, né? Um período em que, durante um certo período, os pastores tiveram que fechar as igrejas. E muita gente ficou participando de culto online, né? Eu mesmo fiz os cultos online, tive que fechar a igreja aqui na nossa cidade. Enfim, o que acontece é que depois que voltou à normalidade, né, depois que acabou a Covid, as igrejas nunca mais tiveram a mesma frequência. É verdade. A realidade ela é geral. O que aconteceu nesse tempo? Por que essas pessoas não voltaram mais para a igreja? Porque elas experimentaram um período fora da igreja e elas foram se amoldando àquele tipo de domingo, aceitar fazer outra coisa, ficar em casa, assistir TV, fazer um almoço, visitar alguém na praia. As famílias foram... E elas não perceberam. Então, assim, vai se afastando da igreja. No início você sente falta, mas você diz, só hoje eu não vou. Depois você diz, eu tenho que ir, mas hoje eu não quero. E daqui a pouco você para de sentir falta. Então, isso também se aplica aos outros comportamentos, como, por exemplo, bebida alcoólica em festa de crente. Às vezes o crente vai fazer uma festa, seja de casamento, de aniversário, ou de qualquer outra coisa. Às vezes o crente vai fazer uma festa e, para não desagradar amigos não crentes, eles servem bebida alcoólica na festa. E isso é uma coisa absurda, porque você é uma família crente. Quem vai na sua festa sabe e deve respeitar a sua festa, tomar o refrigerante, o suco e a água. Então, com isso, vai introduzindo a bebida alcoólica, vai introduzindo a sexualidade imprópria, né? Vai introduzindo a sexualidade imprópria, fora dos padrões bíblicos, vai introduzindo na família o egoísmo, começa cada um a querer pensar somente em si mesmo, né? A não dividir, a não compartilhar, mas cada um começa a pensar em si mesmo. Tudo isso são comportamentos que não são comportamentos cristãos, como materialismo, né? A pessoa quer ostentar, quer usar roupa de marca, quer comprar tênis caro, quer comprar celular de 15 mil reais. É um absurdo isso, mas é um materialismo, vai entrando nas casas. E muitas vezes isso vai acontecendo com o próprio consentimento dos pais, que vão deixando os filhos se amoldarem a essa forma, né? E começa com bebida alcoólica, depois a sexualidade liberada, depois o egoísmo, o materialismo, o hedonismo, ou seja, tem que ter prazer em tudo, e finalmente o abandono das práticas cristãs e o esfriamento completo. Então é preciso tomar conta. Se isso aqui é um pecado, você deve imediatamente dizer, isso aqui nós não vamos fazer. Ainda que isso gere um desconforto, gere um conflito, gere reclamações, gere uma discussão, mas os pais precisam ser firmes em não permitir que no ambiente da sua família haja práticas que não sejam práticas cristãs ou costumes que não sejam costumes cristãos, aprovados pela Bíblia. Como o pastor, laços, né? Como o pastor fala no livro, né, que a luz as trevas, elas vão suplantando a luz do dia lentamente, né? E aqueles que não estiverem atentos, não se aperceberem, quando se aperceberem já é tarde demais. Para isso nós precisamos estar atentos a essas questões. Eu vou chamar o nosso intervalo agora, já nós voltamos. Não saia daí. Olá, estamos de volta com o seu programa Cordão de Três Dobras, um programa especial, nessa oportunidade com o autor do livro Resgatando os Verdadeiros Valores da Família, o pastor Daniel Sabino, ele que é pastor na Igreja da Família em Nova Iguaçu, no Rio de Janeiro. E muito nos alegra e muito nos dá uma satisfação toda especial de poder debater com ele aquilo que ele escreveu nesse livro. É um livro que está... Eu diria, ele foi escrito em 2013, mas é um livro muito atual. Por que ele é atual? Porque ele foi baseado na Palavra de Deus. A Palavra de Deus, que é essa pedra de toque, né? A Palavra de Deus, que é viva e eficaz. O pastor José Carlos tem uma pergunta para o pastor Nathaniel Sabino, né? Pastor Nathaniel, o senhor estava falando sobre ainda eu quero falar sobre as más companhias. Tem uma coisa que me chamou muita atenção, que o senhor escreveu, que as más companhias, elas sendo constantes na vida das pessoas, dos nossos filhos, de qualquer outra pessoa, eles podem nos influenciar
e levar-nos a deixar de fazer as coisas de Deus para fazer as coisas que eles fazem. Por exemplo, o hábito de ir à igreja, que o senhor falou, a oração, a leitura da Bíblia e outras coisas mais, e aí chega um tempo que eles já estão longe. Mas tem uma coisa muito, muito importante que eu acho que talvez, não sei se o senhor vai concordar comigo, seja mais perigosa. É o namoro misto e o casamento misto. O que é que o senhor pode nos dizer sobre isso? Pastor, o senhor agora foi fundo aí, hein? Agora o senhor... Foi fundo na rabina, né? O senhor agora, vou te contar, hein? Precisamos de um programa inteiro só para falar sobre isso. Olha aí, tá vendo? Mas eu vou tentar resumir aqui o que eu penso a respeito disso, tá? Bom, quando a gente fala de namoro, nós estamos tocando numa área que não é uma área, vamos dizer assim, programada. A gente está tratando de uma área espontânea. O que eu quero dizer é o seguinte: jovens se apaixonam, eles não escolhem por quem vão se apaixonar. Exatamente. Eles simplesmente se apaixonam. E aí podem começar um relacionamento com pessoas que não sejam da igreja, principalmente quando ele faz parte de uma igreja que não tem uma juventude muito forte, que não tem ali opções de pessoas crentes com quem pode se relacionar, e às vezes na escola, no trabalho, na vizinhança, ou com outras amizades, termina se apaixonando e namorando uma pessoa que não é crente. Isso não é uma coisa fácil de resolver. Agora, é importante, e é por isso que eu digo, e principalmente para quem tem os filhos pequenos, né, que estão aí ouvindo, é importante que desde cedo os pais ensinem os filhos a importância de casar com alguém que pensa igual em relação à fé. Uhum. E por que eu falo casar? Porque eu escrevi uma revista para a IBD para adolescentes, pré-adolescentes e adolescentes, adolescente a partir de 12 anos. E eu escrevi uma revista e disse que eles tinham que orar para que Deus enviasse no tempo certo o cônjuge deles, marido ou esposa. E uma mãe me abordou, me chamou a atenção e disse: pastor, minha filha tem 12 anos, tu está dizendo que ela tem que orar, pedir a Deus para preparar o marido dela, minha filha só tem 12 anos. Eu disse: minha irmã, você sabe qual é o livro mais lido pelos adolescentes hoje, aqui no Rio de Janeiro? 50 Tons de Cinza, que é um livro erótico. Então, os adolescentes e as crianças estão lendo livros eróticos e os pais não falam nada. Então, quando um pastor diz: olha, você tem que orar pelo seu casamento, ele chama a atenção dizendo: meu filho é muito novo para pensar em casamento. O problema é que você não pode pensar em namoro sem pensar em casamento. Exatamente. Porque se você pensar em namoro sem pensar em casamento, pode namorar qualquer um, porque não vai casar, não vai ter relação sexual, não vai ter intimidade, vai ser só aquela amizade, então pode namorar qualquer um. Mas quando você começa a namorar e os pais ensinam que você tem que pensar na pessoa com quem você vai se casar, então os filhos desde cedo vão aprender, vão entender que precisam namorar alguém que professem a mesma fé. Sempre a orientação tem que ser essa, que professem a mesma fé. Mas e se o meu filho, minha filha começar a namorar alguém que não seja cristão? Ok, você não tem como dizer larga, abandona, porque se nós estivéssemos no lugar deles apaixonados, é uma área muito difícil para a gente tocar nesse ponto. Então pegue essa pessoa e traga essa pessoa para dentro do convívio da família. Seja simpático com essa pessoa, coloque ela na mesa para comer com você, faça as orações antes da refeição, convide essa pessoa para a igreja, fale dos seus valores como família, não critique a opção religiosa da outra pessoa, não tente enfiar um evangelho de goela abaixo na vida da pessoa, porque às vezes a gente pensa assim: se alguém for à igreja levantar a mão e batizar, vai ser um bom crente. Às vezes não, às vezes a pessoa faz isso só para entrar na família, às vezes a pessoa faz isso só para casar com uma pessoa não crente. Então, o bom é evitar, mas se por acaso acontecer, traga o namorado ou traga a namorada, recepcione ele em casa, não deixa namorar na rua não, traga para casa e pratique valores cristãos na presença dessa pessoa e ore, porque Deus pode fazer uma obra. E diga para Deus: Deus, ou converta ou o Senhor põe um fim nessa relação. E tem coisas que não cabem a nós resolver, porque você vai ter um problema com seu filho, ele pode deixar o namoro, ou ela pode deixar o namoro, e arrumar um problema sério com você daí para frente, de relacionamento, de aborrecimento, de mágoas, de tristeza ou coisa dessa natureza. Então tem um limite nosso,
E tem um limite a partir do qual é só Deus que pode resolver. E nós temos que confiar que Deus vai resolver, lembrando que eu falei ainda há pouco, que a fé demanda tempo. Então você não pode orar hoje para a coisa estar resolvida amanhã. Você tem que ir orando até que Deus possa fazer a obra do jeito dele. Se Deus fizer do jeito dele, se Deus fizer na força dele, e se Deus fizer no tempo dele, então certamente será bênção para todos que estiverem buscando. Amém. Amém. Ótimo. E aí, Maravilhoso. essa palavra, né, pastor, me recorda a minha infância, né, minha adolescência. Eu, quando era junior, eu gostava muito, eu me acostumei, né, a brincar com os coleguinhas da rua, gostava muito de empinar papagaio, né, a gente chama de papagaio, a pipa de papel. E aí, o dia melhor e o horário para fazer essa prática, né, desse lazer era no domingo de manhã. Aí tinha a escola bíblica dominical. E a minha mãe apertava, né? Ela dizia, olha, você não vai soltar pipa hoje, você vai para a igreja, para a escola bíblica para aprender e você pode estar lá conhecendo a sua futura esposa. Então, você é cristão, você vai na igreja, você vai procurar uma pessoa cristã que fale a mesma língua. Minha mãe está com 94 anos de idade, né? Ficou 55 anos casada com meu pai, até que a morte o separou, levou meu pai. Mas ela, na sua humildade, né? Com pouco conhecimento, até iletrada, por assim, posso até dizer, ela tinha esses ensinamentos, né? E ali eu fui para a igreja, realmente, no início ela me forçava mesmo, e eu ia e encontrei essa preciosidade aqui. Pronto. Ela estava cantando lá aos 5, 6 anos, né? Acho 8 anos, eu, mamãe, da onde saiu essa menina tão linda? Canta tão bem, né, meu irmão? E aí nós crescemos como juniores na igreja, né? E aí chegamos à idade de namoro, namoramos e estamos aqui há 30 anos juntos aqui, já com uma família de 3 filhos, mais velho já com 27 anos de idade, né? Glória a Deus. Então, eu me lembrei disso, né? Veio minha memória Tem agora. uma coisa importante que eu queria também frisar aqui para vocês, que eu acho fundamental para quem está nos assistindo, é orar pelo futuro cônjuge dos filhos. Mesmo que eles ainda não estejam no radar dos filhos. Sei que era uma coisa que eu aprendi desde cedo, eu e Mônica fizemos e continuamos fazendo ainda. Quando Mônica engravidou do nosso primeiro filho, o Nathaniel Júnior, e que nós soubemos que era um menino, ainda no ventre de Mônica nós começamos a orar pela esposa do Júnior. Amém. Amém. Todos os dias orando, dizendo, Deus, nós vamos criar essa criança nos teus caminhos, vamos fazer com muito amor, vamos cuidar dela, vamos alimentar, vamos amar essa criança, mas a gente precisa que o Senhor prepare a esposa do nosso filho, que a gente quer que ele case com uma mulher de Deus. O Júnior cresceu, começou a namorar, namorou algumas meninas e ele começava a namorar e separava, A gente sofria porque a gente acolhia a namorada em casa, né? Até que ele namorou a Ariel, que é a esposa dele agora há 4 anos, casado com a Ariel, são pais da Olivia, e a Ariel é uma mulher de Deus, sabe? É uma filhona de Deus, temente ao Senhor, acabou de ler a Bíblia toda agora e foi uma festa muito feliz por isso. Então, e a gente continua orando pela esposa do Felipe, que ainda é solteiro. O Felipe namora, nós não sabemos se a atual namorada dele vai ser a esposa dele. Esperamos que sim, né? A gente está orando por isso. Por quê? Porque eu acho que uma das coisas que os pais precisam fazer é orar pedindo a Deus para preparar a esposa ou o esposo do filho, ainda o filho com criança, porque Deus vai responder essa oração na hora certa. Amém. Amém. E você, nosso querido telespectador, você tem orado pelo seu filho, pela sua filha, pelo seu futuro cônjuge? Olha os ensinamentos aqui, né? São princípios, né? Nós temos essa responsabilidade como pais, né? E o pastor vai escrever no livro, eu não me lembro a página, ele diz o seguinte, que nós devemos fazer um sacrifício pelos nossos filhos, né? Porque orar pelos nossos filhos, qualquer um pode orar, mas ter uma vida de oração, ou seja, constantemente orando pelos filhos, aí não é qualquer um que faz, né? É um sacrifício. Então, né? nós devemos fazer esse sacrifício porque os nossos filhos são a herança do Senhor. Amém. Nós devemos pensar seriamente nisso. Então, você que está nos assistindo agora, reconsidere. Se você ainda não está orando ainda, mesmo que o seu filho ainda esteja no ventre, eu convido a você e digo a você que realmente dá certo, porque a minha mãe orava. Ela não só orava, mas também ela agia, né? Então, vamos para a igreja. Íamos todos para a igreja, para a escola bíblica dominical.
e foi lá que eu conheci, né, a minha atual esposa, graças a Deus. Mas, irmãos, nós estamos... eu gostaria que... O irmão tem mais alguma pergunta para fazer? A irmã Euridice tem uma pergunta. Completar, né? Que isso aconteceu conosco também, de orar pelos cônjuges dos nossos filhos, né, que temos 3, e eu, quando eu estava orando, pedindo para Deus preparar aquela pessoa, né, a pessoa que fosse ser a esposa e o esposo da minha filha, que eles também fossem preparados pelo Senhor, que Ele me ensinasse a preparar o meu filho e a minha filha para ser uma esposa segundo a palavra de Deus, para ser um esposo segundo o esposo de Deus. E é tão maravilhoso que hoje é uma realidade. Amém. O meu filho está casado há 27 anos já, tenho filho já com 24 anos, e eles são assim um casal maravilhoso. Ela cuida dele como uma mãe e ele cuida dela como um pai. É lindo de ver. E a minha filha é o mesmo jeito. O esposo é um esposo maravilhoso e ela, como esposa, corresponde. Então, façam isso. É realmente a oração de mãe e pai. Deus não rejeita, não. Quando nós estamos com nossos corações, né, contritos, Ele vai responder. Temos ainda o Jonatas, o mais novo, né, que ainda não casou, mas estamos na mesma confiança de, assim como ele fez com Davi e Débora, ele vai fazer com Jonatas. E no momento certo, na hora certa, ele vai mostrar a pessoa certa. E também devemos ressaltar, pastor, que o filho do nosso filho mais velho, os filhos, Lucas e Levi, eles já estão namorando com jovens cristãos, crentes em Jesus. Isso é maravilhoso. Parabéns. Então, todos estão vendo aí, né? Então, a Bíblia, ela nos orienta que nós devemos orar, né? Orar sem cessar. E temos aqui o testemunho, né? De um casal de só 50 anos juntos, né? 50 anos, 3 filhos, netos. Então, que esse testemunho aqui possa nos servir de inspiração, né? Que possamos realmente orar constantemente pelos nossos filhos. Nós estamos chegando ao final do nosso programa Cordão de Três Dobras. Eu gostaria que os irmãos fizessem as considerações finais e nós deixaremos aí a palavra final com o pastor Nathaniel Sabino para que ele possa fazer suas considerações finais e dizer um pouco, né, sobre o seu ministério, o que ele tem feito ao longo desse... Já conhecemos pelos livros, né? Eu tive o prazer de conhecê-lo aqui quando ele veio numa oportunidade na Igreja Batista do Japim. Ele veio para um congresso de casais, uma programação de casais, e eu estava naquela oportunidade ali cantando com a minha esposa, e foi lá onde eu adquiri os livros, né? Pena que só pude comprar 2 livros, mas agora eu não sabia, né, da vasta obra do pastor Nathaniel Sabino. Então, com certeza, nós iremos adquirir todos esses livros aí para estudarmos, para, numa oportunidade, né, que surja, estaremos mais uma vez lançando um convite para o pastor. Pastor José Carlos. Muito obrigado, pastor Nathaniel Sabino. Foi uns momentos que passamos juntos, falando do seu livro tão importante para as famílias, para os lares, para os casais, para os filhos, para os netos. Foram momentos de edificação. Nós já temos essa idade de 50 anos casados, mas aprendemos muito com o seu livro, e isso nós continuaremos transmitindo para os nossos filhos e para os nossos netos aquilo que temos aprendido na leitura e na sua entrevista, naquilo que o senhor tem falado para nós essas 2 noites. Muito obrigado. Deus lhe abençoe rica e abundantemente no Senhor Jesus. Amém. Pastor, foi um prazer enorme estar aqui nesses dias com o irmão e aprendemos muito. Vou dizer com gratidão que foi maravilhoso mesmo. E também, assim, já conhecia, como eu lhe falei, né, antes, as 2 obras, que é Nós e Nossos Filhos e Casados e Felizes, que me ajudaram muito na minha caminhada. Então, conversando com o Senhor, assim, foi maravilhoso e só aumentou assim o nosso conhecimento, a nossa edificação como cristãos e como pais e avós, né?
É um prazer muito grande, que Deus continue lhe abençoando e lhe usando nesta obra. E você, meu ouvinte, eu gostaria de deixar aqui um versículo que diz assim, em 1 Tessalonicenses, capítulo 5, e o verso 20, 21 e 22, que diz assim: não desprezeis as profecias, julgai todas as coisas, retende o que é bom e abstende-vos de toda forma do mal. Então, estamos aqui no meio desse mundo cheio de coisas, vamos amar as profecias, não desprezar e ver o que é bom, né? E abster-se das coisas ruins. Obrigado, irmã Eurides. Muito obrigada. As minhas considerações finais é falar que um ambiente familiar amoroso, cuidadoso e com o amor genuíno, que é o amor de Deus, é uma das melhores heranças que nós podemos deixar para os nossos filhos, né? Os nossos filhos estão com a gente hoje, mas daqui a pouquinho cada um vai seguir o seu caminho. E é por pouco tempo que ele fica, e que possamos aproveitar ao máximo e dar esse testemunho de fé a eles, e que eles possam seguir caminhando nos caminhos do Senhor. Amém. E nunca esquecer de nenhum dos nossos ensinamentos e do nosso tempo, né, que estivemos com Ele enquanto o Senhor nos deu, e que possamos prepará-los quando eles estiverem em alguma armadilha, que possam estar vigilantes, né, que através da palavra de Deus que o Senhor possa dar o escape. E esse é o segredo, né, vigiar e sempre ler a palavra de Deus, nos perdoar. E para vocês, a nossa oração é que Deus possa transformar o seu lar. Ainda há tempo. Clame ao Senhor e Ele ouvirá. E que seu lar seja repleto do amor de Deus. E isso vai contagiar esse mundo em que a gente vive. E muito obrigada, pastor. Que alegria, né? Eu agradeço a Deus pela sua vida, pastor Nathaniel, pela sua esposa, a irmã Mônica. Eu ainda não tive o prazer de conhecê-la, mas a gente já pode perceber, né, através de suas palavras, que é uma família feliz. E a gente só tem, assim, gratidão ao Senhor pela vida de vocês e também pela alegria que o Senhor disponibilizou o tempo para também nos ajudar a transmitir sobre a palavra de Deus, né, para a família. E isso vai chegar aos confins do mundo, né, como Amém. O Senhor nos recomendou. Amém. Louvado seja Deus pela sua vida e pela sua família. Amém. Amém. Pastor, você pode fazer outra palavra. Quero agradecer muito a Deus, em primeiro lugar, por essa oportunidade, agradecer a vocês, parabenizá-los pelo excelente programa, pela maneira como vocês têm conduzido isso, com tanto, não só com habilidade, mas com paixão, com coração, mostrando que vocês realmente se interessam por esse tema. É um prazer conhecer o pastor José Carlos, a irmã Eurides, a você, Absalão, a irmã Simone. Transmito um abraço ao pastor da sua igreja, um abraço a todos os ouvintes, os que vão assistir. Também deixar aqui um abraço para os meus pais, né, que são o meu exemplo maior de vida. Meus pais são casados há 62 anos. Olha. Dalciso e Tina. 62 anos casados. Benção. Eles também. Um abraço também, né? E dizer para vocês que é isso, né? A família é a coisa mais importante que nós temos. Vamos lutar pela nossa família. Não vamos fazer de tudo para não fracassarmos na coisa mais importante que temos, é a família. Recorra a Deus. Se você perdeu a linha, se você perdeu a mão, se você acha que perdeu o tempo, não há nada perdido para Deus. Jesus Cristo veio buscar e salvar o que se havia perdido. Uhum. E quem quiser conhecer um pouco mais do nosso trabalho, é só entrar aí no nosso Instagram, @NathanielSabino, e ali você pode, inclusive, fazer convites para palestras, para seminários, para fazer conferências, para pregar em congressos. A gente viaja esse Brasil inteiro aí, fazendo esses eventos. Se você quiser recomendar, será um prazer visitar a sua região, visitar a sua igreja e ministrar sobre famílias na sua igreja. @NathanielSabino. Muito obrigado a todos vocês aí pelo convite, e sempre que precisarem, é só chamar, que a gente vai estar pronto para
caminhar juntos pela família. Deus abençoe a todos. Amém. Obrigado. Muito obrigado, pastor Nathaniel Sabino, pela gentileza de nos atender o convite. Muito obrigado a você que está nos assistindo. Nós pedimos a Deus que possa abençoá-lo grandemente, que esse programa possa ter o alcance, né, que foi pensado para ele, possa abençoar muitas famílias, não só aqui no Amazonas, no Brasil e pelo mundo afora. Nós estaremos de volta na próxima quinta-feira e convidamos a você a nos prestigiar com a sua audiência. Que Deus abençoe. Até lá. Até lá. Até lá.